Café com Leni 6 à tarde, por que não de manhã? Já falo para vocês por que não. Este é o meu café de fim de tarde hoje e vou fazer para vocês o Café com Leni em casa 6 para mostrar um pouquinho do meu espaço aqui em Sinop, no apartamento. Em Lucas do Rio Verde eu moro em casa. E aqui em Sinop, como eu voltei ao trabalho, eu moro em apartamento. Aqui é meu escritóriozinho, que dá para a sacada, para a janela, a rua ali fora. Então, Café com Leni em casa 6, no fim da tarde. Os outros eu fiz de manhã, porque eu estava em casa, eu não trabalhava. E agora, como eu voltei a Sinop, voltei a trabalhar, se eu fizer o meu café em casa de manhã, ele me ocupa mais tempo, porque eu não tenho aquela rotina. Tenho sim, vou explicar para vocês. Toda aquela sequência na alimentação, todas as manhãs eu faço, mas quando eu estava em casa, é possível a gente fazer com mais tempo, com mais calma, colocar na mesa, sentar, ficar o tempo todo saboreando toda aquele ritual que eu faço de manhã pro café. E voltando ao trabalho, eu vou optar em algumas vezes fazer então no café da tarde, até porque nos espaços onde eu fazia era no fim da tarde, em todos eles. Então agora eu vou mudar um pouquinho, vou fazer no meu café da tarde. Já havia mostrado para vocês o meu bolo de nozes. O meu café é um mocatino com canela. Pessoas que acham que a poesia não tem utilidade nenhuma, mas esse projeto meu novo, ele vai mostrar para muita gente a função importante que tem a poesia na vida das pessoas. Tanto que a base da minha escrita, de toda a minha literatura publicada, por mais que aqui em Mato Grosso, como eu já conversei com vocês outras vezes, tenha mudado o gênero literário, mas a base do que eu escrevo continua sendo poesias. Então vai chegar aí um projeto bem bacana com poemas. Eu falei no Café com Leni em casa 5 do meu primeiro livro, Metamorfose, com a sua edição esgotada, também traduzido para o italiano, e a edição esgotada. Então esses poemas do livro Metamorfose, do primeiro livro, ele estará saindo agora um novo projeto, um novo livro. Acredito que em 1 mês e meio, 2 meses esteja pronto. Vou convidar vocês para o lançamento. Se não for presencial, o faremos aqui virtual, será bacana também. Mas tem um livro novo meu saindo com o título Carolinas, e nesse livro eu estou colocando todos os poemas do primeiro livro, Metamorfose, que eu conversei com vocês no Café com Leni em casa 5. Naquela oportunidade eu queria mostrar para vocês que em todas as páginas de fundo dos poemas, como marca d'água, havia uma imagem, mas ela ficou bem suave, bem leve, não deu para perceber. Então eu trouxe aqui a imagem original, e esta é a imagem que tem como marca d'água em todas as páginas do livro Metamorfose. Hoje o nosso Café com Leni em casa 6, ele será sobre o meu segundo livro lançado em 2005, Mosaico de Palavras. Esse livrinho aqui, ele saiu numa versão menor, e a capa, a ilustração da capa, que ela se repete na contracapa também, e as imagens da mesma forma que o outro. Em cada página, no fundo de cada poema, tem a marca d'água, é uma imagem também bem bacana, que foi a ilustradora Adriana Maria Kovcevics, também lá de Serafina, a mesma que ilustrou o Metamorfose. Esta é a imagem que está de marca d'água no fundo de cada página do livro Mosaico de Palavras. Então hoje, sobre o livro Mosaico de Palavras, eu começo dizendo para vocês que, da mesma forma
que, do jeito que aconteceu com o Carolina Fechou uma Porta, o primeiro livro lançado em Mato Grosso, quando eu morava em Nova Mutum, a sua terceira edição, também esgotada, eu não tinha mais exemplares comigo. Eu acabei ficando sem, e eu recuperei um deles quando eu fui na Bienal de São Paulo, em 2018. Na Escola Santa Isabel, eu consegui, porque eles haviam adquirido alguns exemplares, e eu solicitei que me devolvessem um para o meu acervo. Da mesma forma, o Mosaico de Palavras, ele tem 2 edições. Ele foi para a segunda edição, também esgotado. Primeira edição esgotada, segunda edição esgotada. E eu não tenho a segunda edição. Eu só tenho esse exemplar aqui, é o único que eu tenho, e é da primeira edição. A segunda edição, revista aumentada, diferente dessa primeira, eu não tenho. Então eu faço um chamamento para os meus queridos leitores. Quem tem, se quiser vender de volta um exemplar do meu Mosaico de Palavras segunda edição, estou comprando. Façam seus contatos lá nas mídias, no meu Instagram, Lene Zilioto, no Face, escritora Lene Zilioto, enfim. Quem tiver, eu estou adquirindo pelo menos um exemplar da segunda edição do Mosaico de Palavras. Mosaico de Palavras é um livrinho também. Nessa primeira edição, ele está com 70 páginas de poemas. E quem fez, como eu falei anteriormente, quem fez a ilustração foi a Adriana Kovcevics, minha ilustradora lá do Rio Grande do Sul. E quem fez a revisão e fez um comentário a respeito desse livro, e eu publiquei esse comentário aqui no final dele, foi a professora Ivete Sokol. Eu não me recordo na segunda edição se tem algum comentarista diferente desses dois, não recordo, porque eu não tenho essa segunda edição. Mas nessa primeira edição, quem fez a revisão e fez um comentário foi a professora Ivete Sokol, e eu vou ler para vocês o que ela escreveu sobre o livro Mosaico de Palavras. Mosaico de Palavras é realmente a leitura do momento presente. Curta, profunda, sensível. Características necessárias aos tempos que vivemos. A necessidade de resgatar os sentimentos que o ser humano tem e o diferencia dos demais seres vivos. A importância de viver os pequenos momentos que a vida oportuniza de forma intensa e principalmente entendê-la na sua profundidade. Isso tudo se encontra no livro Mosaico de Palavras, leitura indispensável para quem tem um coração que pulsa pela vida. Depois nos comentários eu acho que vocês vão entender um pouco esse comentário que a professora Ivete fez. Esse livro ele foi lançado em 2004. E quando a professora Ivete diz que é uma leitura para os tempos atuais, quase se vão 20 anos, não bem 20, mas os seus 16 anos atrás, quando foi publicado esse livro, já o leitor preferia um texto rápido, um texto curto. Não que eu tenha escrito com essa intenção. São poemas pequenos, curtos e, como diz Ivete, vivo. Por quê? Eu me preocupei com o público que fosse ler esse livro? Não. No início eu nunca me preocupei com eu quero atingir esse público. Depois sim, eu busquei atingir o público jovem, enfim, mas no início não. O que eu percebi é que as pessoas que liam e que falavam comigo sobre este meu livro faziam exatamente esse comentário. São poemas vivos, parece que tem vida no que você escreve. Isso para mim me deixou bem ouvir isso, né? E outra observação que eu fiz é que quem consumiu bastante esse livro, quem mais comprou Mosaico de Palavra, foram mulheres. E então eu fui fazer algumas análises do porquê que mais mulheres adquiriram e gostaram dessa minha leitura, dessa minha escrita. E todos os poemas, eles não têm título, ó. Todos eles da primeira edição
Nenhum poema tem títulos, é apenas o texto. Parece que são assim recadinhos soltos no meio das páginas. Se eu não me engano, na segunda edição, no final, eu acrescentei alguns poemas com título sim, mas esse primeiro aqui, todos eles são poemas sem título nenhum. E eu acredito que outra pessoa que comentou esse meu livro Mosaico de Palavras explique um pouco, porque as mulheres foram as que mais compraram esse livro, e depois também eu vou acrescentar a minha hipótese do porquê mais mulheres adquiriram esse livro. Outra pessoa que eu dei para ler esse livro e fez um comentário e eu publiquei é Geraldo Farina, lá de Bento Gonçalves. Ele é músico e ele fez parte de vários, ele fazia parte muitas vezes de comissão de jurados nos festivais de música. Professor e músico, Geraldo Farina de Bento Gonçalves. O que ele falou sobre o livro Mosaico de Palavras. Deixei fazeres cotidianos para, algumas horas, dedicar-me ao que mais aprecio, ler poesia. Mosaico de Palavras de Leni Chiarello Ziliotto compensou-me. Se ator é aquele que representa, aquele que veste um personagem, poeta é aquele que chega, é aquele que se apresenta, é aquele que inventa novo significado às palavras. Leni Chiarello Ziliotto é assim. Apresenta-se com o livro como se de repente na praça um novo mosaico passasse a atrair a atenção dos transeuntes. Apresenta-se com um mosaico tecido de palavras densas, verbais, substantivas, abertas, plurais, grávidas de significado. Observa-se os versos. Abri a cortina dos meus olhos, vi o mundo através de você, joguei a toalha para o céu, tirei a roupa para o mundo, abracei com carinho meu sonho. A poesia se constrói com imagens. Já o título Mosaico representa-nos diretamente, reporta-nos diretamente a uma imagem. A tradição filosófica, segundo Marilene Chauí, sempre deu prioridade à imaginação reprodutora, considerada como um resíduo do objeto percebido que permanece retido em nossa consciência. Pode-se sentir a imaginação da poetisa bem à flor da pele, quando escreve: massageia meu corpo com teu óleo masculino, beija minha alma com teus lábios de mel, estuda meus pontos, distribui teu cheiro, abre nossos caminhos, e na taça da vida, deita-te comigo, para beber do meu vinho e me fazer mulher. Veja também esses versos. Queira-me assim, entregue, aberta, indefesa, carente, envolvente, enfim, queira-me por dentro, por fora, por cima, para a cama, para o chão, queira-me com tudo o que sabes que eu tenho, queira-me assim, mulher. E nem é preciso decifrar tanto a poesia que se faz clara, transparente, direta. E outra poesia entre os versos. Vem ver este amor num mosaico de emoções que sacode teu corpo, roubam a tua alma, saciam tua sede de estranho e novo prazer. Eis aí a principal tonalidade de Mosaico de Palavras. A intensidade da poesia fica bem expressa em mais um poema. O verde da primavera, dos tons, do bosque, da mata, do campo, na montanha, no teu olhar. O verde no teu olhar é primavera em mim. Coloridos diversos formando um mosaico inteligível, como este poema. Jogo aberto, jogo franco, luzes acesas. Como a própria poetisa diz, com boa dose de lirismo, a poetisa canta a aventura inigualável, a de ser mãe, neste poema. Doce ventura, assim que brota, que cresce, que aumenta, doce experiência, assim que fala, que canta, que exala, que invade os olhos, as bocas, as mentes, os peitos, as vidas. Essa doce experiência
da aventura de carregar um filho no ventre. Mosaico de palavras tem esses tons. Por vezes as palavras são tão denotativas, tão diretas, que deixam de ser poesia. A exemplo desse poema: a tranquilidade é fundamental para a recuperação sentimental. Sentimentos apaixonados e estimulados voam na imaginação, orientados passo a passo até encontrar ressonância com alguém. Mesmo tais versos não desqualificam a intenção da autora. Resumindo, vale a pena ler Mosaico de Palavras. Esse músico Geraldo Farina, que comentou esse livro, Mosaico de Palavras, ele usou bastante poemas que estão no livro, que são poemas pequenos, e ele colocou em alguns que eu li aqui também é parte deles, não na sua íntegra, mas dos poucos poemas que o Geraldo usou aqui para comentar o livro, é possível nós entendermos, acredito eu, do porquê que quando as mulheres iam, mais mulheres adquiriam esse meu livro, quando abrem e começam a ler, eu acredito que se identificam em várias situações, em vários poemas. São poemas, alguns também trazidos de registros, porque como eu expliquei no primeiro Metamorfose, foi um resgate de registros que eu tinha nas gavetas, nas agendas, nos bilhetes, mas não todos, alguns ficaram para trás porque eram muitos. Então, nesse Mosaico de Palavras, eu trouxe alguns poemas que também estavam registrados em materiais meus guardados, mas a grande maioria eles foram produzidos entre 2001, que eu lancei o primeiro livro, e 2004 até eu lançar esse Mosaico de Palavras. Então, eu recordo que essa época, os que eu produzi nessa época, muitos deles, não todos, mas muitos deles, eu ambientava a escrita, que seria o ambientar a escrita, que me trazia a inspiração, um ambiente assim que faz o clima para escrever poesia, principalmente uma poesia lírica, que é uma poesia do coração. Poesia lírica não é uma poesia que denuncia problemas sociais. Eu passei a escrever um outro tema no poema depois, acredito que no livro Sabores, até o terceiro livro, o tom da minha escrita foi mais lírica. Então, por exemplo, eu ambientava essa escrita geralmente à noite com chocolate, vinho, música suave. No inverno, preferencialmente no inverno, com fogo, com lareira. Então eu ambientava muito a escrita desses poemas. E também vários foram escritos, como no primeiro, em Porto Alegre, nos cafés de Porto Alegre, nos ambientes de boemia, que trouxesse um toque assim de boemia. E que se percebe pelos poucos poemas que o professor Geraldo comentou, que são escritas assim, que remetem à vida. E o que eu escrevi? Eu escrevi o que eu vivi, o que eu senti, o que eu vi e o que eu ouvi. Então não são conteúdos apenas somente meus. Depois de publicados 2 livros, o primeiro Metamorfose e esse Mosaico, eu comecei a querer saber se realmente o que eu estava escrevendo fazia sentido, eu podia chamar de poesia. Me preocupei com isso antes, não. Eu publiquei, pronto, acabou. Gostasse ou não gostasse, eu escrevi, eu publiquei, eu registrei, e aqui estão os meus registros. Mas a partir desse, então, que eu comecei a perceber que eu poderia continuar a produção e realmente publicar, eu passei a
a ler, eu já gostava de poesia, já lia muitos escritores do mundo todo, não só brasileiros, e especialmente poesias. Mas eu passei a ler com um olhar mais atencioso, até para poder identificar se realmente o que eu escrevia poderia se chamar de poesias. E eu observei que assim, gosto, ainda hoje eu gosto muito de ler Marta Medeiros, Pablo Neruda, Vinícius de Moraes, o Afonso Romano de Santana também eu me identifico. E eu percebi que eu me aproximo um pouco da escrita deles. Hoje também eu saí, dei a minha dica de leitura, fui reli o livro do Pablo Neruda, Crepúsculo, que eu gosto muito, e eu percebi que faz sentido que eu escrevo, eu registro, e se não poemas, mensagens, recados, dicas, enfim, são textos bons de serem lidos. Eu gosto, muitas pessoas gostam, quem me dá devolutiva que lê o que eu escrevo é sempre positivo. Então, a poesia, ela faz parte do meu repertório, faz parte do meu jeito de ser também, e eu tenho certeza que eu posso escrever outros gêneros literários, como vocês viram nos outros cafés e todos os livros que eu escrevi tem outros gêneros, mas a base do que eu escrevo é poesia. Então fica aqui hoje um pouco do que é Mosaico de Palavras, que foi o meu segundo livro. Ele é um livro de 70 páginas, com mais de um poema em cada página, então são muitos poemas, bastante mesmo, que são poemas assim bem líricos, bem do coração, bem da vida, do que a gente sente e vive. E eu ainda não tenho projeto para... não está pronto. O projeto que é relançar esses poemas, não o livro assim sozinho, como o Mosaico de Palavras. Ele ficará na sua segunda edição, mas esses poemas aqui também, eles já estão sendo revistos e selecionados, e eles irão para um próximo trabalho meu, assim como eu fiz com o Metamorfose, que ele está indo agora para um livro intitulado Carolinas. Todos eles estarão lá. E esse mosaico também eu estou já fazendo esse trabalho de revisão e de seleção e análise para um próximo projeto que eu vá colocar esses poemas do Mosaico de Palavras. Fica aqui então o Café com Leni em Casa 6 e logo faremos o 7. Obrigada por me ouvirem, beijos, até o próximo Café com Leni em Casa.